Foi com a premissa de investigar o Brasil contemporâneo que o meu convidado se debruçou na literatura, no cancioneiro popular, nas harmonias, para achar um denominador comum, né? O resultado foi As Palavras, o seu álbum mais recente. Então é com muito prazer que eu recebo o Rubel. Obrigado por estar aqui, Obrigado pelo convite. Eu queria começar te perguntando como é que se deu a tua relação com as palavras e se ela mudou quando foi chegando mais perto desse novo álbum. Cara, essa relação começou muito cedo, eu até escrevi sobre isso agora no Dia das Crianças, que eu era uma criança muito estranha e muito antissocial, e eu não gostava das pessoas. Eu gostava da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, mas eu odiava as outras crianças. E não é que eu sofria bullying, era uma relação meio apática, assim, eu só não me relacionava... Eu não sei se era algum espectro autista, talvez fosse, mas meu ponto de conexão com a realidade eram os livros. E meu pai, a gente morava em Volta Redonda e ele trabalhava no Rio durante a semana e voltava todo final de semana do Rio trazendo um livro. Então, eu sempre associei Tô percebendo isso agora, me veio isso na cabeça agora, mas o prazer de ganhar o livro estava associado ao prazer de receber meu pai em casa quando ele voltava, sabe? Então acho que isso inconscientemente já atribui um valor sentimental muito forte àquilo, às palavras, né? E aí desde então eu parei de ser uma criança, um adolescente antissocial, comecei a gostar de gente e ver que as pessoas não eram tão terríveis assim. Algumas eram, mas não todas. Mas a literatura sempre foi a minha referência, assim, a forma de me balizar no mundo, de me entender, de me expressar e me entender como ser humano mesmo. Eu acho que quando eu fico distante disso, eu me perco muito. E o movimento do disco As Palavras começou com essa vontade. Ele partiu de... Eu estava na turnê do Casas, 2018 e 2019, então eu abandonei muito a rotina, o hábito de leitura no período da turnê do Casas. E quando eu quis fazer As Palavras, a minha primeira vontade era voltar a ler. Era retomar minha relação, minha paixão, meu tesão pela literatura. E o que você leu? Cara, muita coisa, mas eu comecei no realismo fantástico, voltei a ler Gabriel Garcia Marques, acho que foi o principal no início, assim, e busquei livros fundamentais da formação da identidade brasileira. Dois que eu lembro assim, que mais me marcaram foram Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que para mim é meio que uma espécie de 100 anos de solidão brasileiro, que tem essa coisa muito épica. É uma jornada que acontece ao longo de 5 séculos, ao longo da história da formação do Brasil, e ele acompanha um único espírito que reencarna ao longo da história brasileira. E aí você vai acompanhando a história, a formação do Brasil através desse ser. Tem um pouco de uma coisa parecida com Cenas de Solidão, que você vai entendendo a história daquela cidade através da família. E O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, foi um que me marcou muito. E O Grande Sertão Veredas. Sim, eu acho que esses 3 brasileiros foram muito essenciais. E o Torturado também. O Torturado foi a grande revelação depois de ter lido todos esses, assim. Eu acho que eu retomei o gosto pela leitura, li muita coisa e desembocou em Torturado. Vamos aproveitar então que a gente está falando de Torturado. Eu te perguntei se você tinha grifado o seu livro e tal, mas você falou que tinha um caderno. Eu posso ver como é que... Claro. Me mostra aqui a parte do Torturado. Deve ter coisas meio absurdas aqui. Eu acho que... Eu tô tentando lembrar. Eu sem dúvida fui pegando frases do livro que me marcavam e ideias. Faca reflete a irmã. Eu acho que ele escreve isso. Mala de roupas embaixo da cama, roupas surradas com cheiro de gordura rançosa, mala de couro com manchas e uma grossa camada de terra. Eu acho que eu fui pegando frases-chave da história pra meio que fazer um mapa. Só que é um mapa muito confuso, né? Mas isso não foi na primeira leitura, ou foi? Não, isso foi na segunda leitura. A primeira leitura eu só li como um espectador e fiquei muito arrebatado. Depois eu fui ler tentando entender qual o caminho que eu ia percorrer, por onde eu ia contar essa história, sabe? E aí eu acho que foi muito pelas frases mesmo, porque eu queria preservar o sabor das palavras do livro também. Mesmo que algumas frases literais eu uso, tipo, falo ou te arranco a língua, sem saber que a língua estava em minha mão. Essa é uma frase literal do livro, que é muito linda. Eu gostei que você falou o sabor das palavras. Sim. Qual o gosto de Torturado pra você?
gosto de terra, né? A primeira palavra que vem é terra. Terra, sangue, raiva, coragem. Acho que... Pra mim ele tem uma coisa meio vermelha e marrom, cor de terra mesmo. E a ideia de chamar Lineker, Lued? A ideia da Lineker e da Lued, eu acho que quando eu terminei a música eu entendi que não era pra eu cantar sozinho, que eu não daria conta de contar aquela história. Acho que, por eu não me ver muito como um cantor, eu canto porque eu preciso, mais do que porque eu quero. Eu acho que é um pouco isso. E segundo, por uma questão de representatividade mesmo. Eu não me sentia à vontade sendo um cara branco e vindo de uma família rica de contar, de pegar essa história pra mim e contá-la sozinho. Então, assim, a primeira coisa pra mim que era imprescindível era ter a autorização do Itamar. E não só uma autorização burocrática, mas uma autorização artística e espiritual dele falar, eu confio em você, isso representa a minha história, sabe? Acho que se eu não tivesse isso, eu não teria feito. E segundo, a minha vontade era de não cantar essa música, de não cantar no disco, mas isso seria esquisito. E a Lineker e a Lued pareciam as pessoas óbvias, acho que pela importância que elas têm, pelas vozes que elas têm, por serem figuras femininas lindas e duas mulheres pretas, e tem alguma rima visual poética com as próprias personagens de alguma forma. Um dos grandes méritos, na minha opinião, desse álbum é que você soube pedir licença, né, digamos assim. Inclusive sobre elas, quando você quis chamá-las para fazer o Torturado. Todo mundo que você chamou para cada tipo de música também, né? Assim, sim, tipo o Gabriel do Borel pro funk, a galera do pagode também. Você sabia isso desde o início, que ia ser um álbum feito por muitas mãos e que seria essa energia coletiva, digamos assim? Não tinha a menor ideia. Esse disco ele foi muito se revelando aos poucos. A única coisa que eu sabia desde o início era que ele seria sobre palavras, que o nome seria as palavras. Isso é um caderno que uma amiga me deu. Assim, quando eu tive a ideia pro disco, eu tive a ideia do nome e ela falou, toma esse caderno que eu fiz pra você escrever as músicas. E eu sabia que seria sobre o Brasil. Mas eu não sabia que ele teria funk, que ele teria pagode, que ele seria diverso ritmicamente, que ele seria essa maluquice do caralho que é. Eu achava que ele seria um disco mais simples. E aí, como as músicas foram vindo com muita cara diferente, com muitos ritmos diferentes, elas mesmo pediam feat. E aí, quando eu entendi que a lista de feats ia ser grande, eu criei um critério que para isso não ser uma ostentação de grandes nomes, a música tinha que chamar as pessoas, sabe? E esse foi o critério absoluto. Eu não queria colocar ninguém que tivesse ali por causa do nome. Porque é uma parada muito comum hoje em dia. E não é uma crítica necessariamente a isso, mas como é muito favorável comercialmente para todos os artistas que se faça feat, às vezes o que vem primeiro é a vontade de cantar com fulano. E a partir daí você tenta achar um denominador comum, uma música que caiba. E às vezes a música fica muito aquém dos nomes, sabe? E eu não queria cair nesse lugar de ter um nome incrível com uma música merda. Então eu pensei, eu tenho que favorecer o máximo possível a canção e a canção vai dizer quem tem que estar nela, sabe? E eu acho que, quando eu percebi que eu queria realmente ir pro pagode, quando eu me apaixonei ali pelo Ferrugem, Mumuzinho e tal, isso ficou muito evidente também, que eu não queria fazer uma MPBização das coisas, sabe? Tipo, trazer pro violão e pra voz, fazer uma coisa meio bunda mole, que isso me incomoda muito, assim, que é uma parada de você transportar pro... Pô, eu espero não falar besteira aqui e ser cancelado, mas vou falar, foda-se. Não, esse transporte de um gênero pro outro gênero, ele pode ser delicado. Não era isso que você ia falar. Eu já não sei mais. Eu dormi muito pouco. Mas tudo bem. Mas a parada que eu entendi é que eu queria ser muito respeitoso e fiel a cada gênero que eu tava entrando. Tudo Essa bem. É a parada, sabe? Porque o bonito do pagode é o pagode, sim, é a percussão foda e o cavaquinho e o canto mais pra fora. E o foda do funk é o beat. Então eu acho que a minha parada era que eu tava muito encantado por aquilo tudo e eu queria muito, exatamente o que você falou, ser muito respeitoso a cada gênero. E pra isso eu precisava
que essas pessoas estivessem comigo. Que esses músicos gravassem, que os músicos que tocam pagode de verdade gravassem comigo. Que os produtores do funk tocassem. E se não fosse desse jeito, não aconteceria. Aí eu faria outro disco. Entendi. Talvez eu faria o próximo que eu vou fazer, que já é outra história. Mas para que esse disco acontecesse, ele seria... Isso era uma premissa básica. Ele tem que ser fiel e respeitoso aos gêneros que ele quer abordar. Bom, e você abordou vários gêneros. Me fala do cuidado de não perder uma coesão, de não perder uma identidade. Senão eu acho que ele correu um grande risco de ficar muito solto, né? Uma vez que você chama muita gente. Sim. Esse foi o maior desafio, eu acho. Além de fazer canções, que é um desafio gigantesco, o outro desafio era ele não ser um Frankenstein perdido. E durante muito tempo ele foi. Eu pensava numa analogia que é quando você está dirigindo um carro de marcha, você não pode passar da primeira para a quinta, senão o carro ele dá um tranco e dá ruim. Então eu tinha que encontrar uma ordem das músicas que fizesse essa transição gradual da primeira marcha para a segunda, para a terceira, para a quarta. E parecia impossível em algum determinado momento, porque são 20 músicas muito diferentes. E aí o que eu fiz foi um sistema de tentativa e erro mesmo. Eu fiz uma primeira ordem e aí eu passei acho que 40, 50 dias todo dia ouvindo a ordem e mexendo. Aí eu ouvia, mudava a ordem, no dia seguinte eu ouvia a nova ordem e fazia a mesma coisa. E esse processo se repetiu muito tempo até eu chegar numa ordem que parecia um carro andando de uma maneira fluida. Vamos começar falando então de algumas músicas aqui que eu acho chave. E pra mim, e eu acho que pra muita gente também, é Grão de Areia. Uhum. Que partiu de 3 pares de mãos, né? Você, Tó, do 5 a Seco, e a Ana, da Ana Vitória. E ainda tem um feat com o Xande. E eu acho que é curioso, porque traduz muito a alma do disco, né? Porque são muitas mãos fazendo a música de um álbum muito grandioso. Eu queria que você me contasse coisas que você não falou ainda dessa música, cara, porque pra mim é isso, ela traduz o que é o álbum. Eu acho que ela é otimista, eu acho que é a mais bonita e não acho que foi um acaso ela ter viralizado. Obrigado. Eu sei que você é júri do meu Prêmio Multishow, espero que você vote nela, tá? Não pode falar. Eu acho que essa música realmente talvez ela traduza um pouco do que é o disco, porque eu acho que quando a gente compôs, eu, a Ana e o Tó, ela estava nesse lugar que era muito híbrido. Ela poderia ser uma MPB, voz e violão, meio bossa nova. E ela poderia ser um pagodão romântico, meio anos 90. E o caminho do pagode não era tão óbvio. Pelo contrário, se você pegar as gravações originais, eu até tenho isso, posso te mandar. Como a gente compôs no violão, ela tinha uma cara muito mais bossa novística. Eu tento esquecer o teu beijo até de brincadeira, mas minha boca insiste, a tua boca é o meu lugar. Só que eu ouvia aquela parada e me soava datado, me soava fora do contexto do que a gente vive hoje. E parecia que a música não brilhava, sabe? Parecia que ela não acontecia. Parecia que aquele refrão pedia uma parada grandiosa, como é o pagode romântico. E eu acho que essa foi uma das primeiras que eu fiz, e foi uma das primeiras que eu consegui visualizar a química que eu queria, que era uma parada que fosse muito popular, que dialogasse, que pudesse tocar na FM o dia e pudesse comunicar massivamente, que tivesse esse sabor do pagode romântico, que é um negócio maravilhoso, que eu sou apaixonado, e que de alguma forma também tivesse um pouco de beat e um pouco do que eu misturei no Casas. Acho que isso eu nunca falei. E é uma parada que ninguém fala sobre isso, não sei se as pessoas percebem, mas tem vários beats de funk em cima de Grão de Areia. Eu percebi isso ontem, só ontem, depois de Pois ouvir várias vezes. E eu acho que é essa parada que dá a grande liga. Isso que é muito foda, porque na produção, às vezes o grande elemento é invisível. A parada que faz você sentir o negócio e ficar arrebatado sem saber porquê é um negócio que tá lá no fundinho. E essa música tem muito isso. A gente fez... foi a música que acho que mais demorou pra fazer a pré, porque a gente passou muito tempo sampleando. Se você for olhar, tipo, o multitrack dela deve ter uns 10 samples diferentes. Tem um sample de uma risada de um amigo meu que parece uma cuíca, que tá lá em algum lugar. Tem várias caixas de virada de funk, tipo...
Miami Bass, aqueles variados de caixa 808. Tem umas coisas de pacote de... Tem um pacote de sample de funk que a gente usou muita coisa de grito, de baile funk, umas coisas assim. E eu acho que ela tem essa síntese mesmo, em termos de tanto da produção musical, de juntar o pagode com elementos sampleados, meio funk, meio rap, e a síntese da canção da MPB meio bossa nova, dialogando com o pagode contemporâneo. Aí quando o Xande vem, a parada amarra tudo, né? Você falou aquilo do popularesco e do que é para algumas pessoas, né? O Xande fez isso no Xande Toca Caetano, né? O que você achou do álbum? Eu acho a coisa mais linda que eu já ouvi em muito tempo. Esse ponto ótimo entre o que é muito popular e o que é... Eu não sei qual é a palavra, porque essas palavras para designar esse campo aqui sempre me parecem meio merda. Mais sofisticado, eu não gosto disso. Um campo mais cabeçudo, digamos assim. Quando você encontra um lugar que comunica igualmente com esses dois lados, eu acho que é o ouro. É o que eu busquei nesse disco de alguma forma, o que eu quero buscar, eu acho. Que é eu acho que é isso, é uma parada que seja artisticamente desafiadora. É isso, aqui nesse campo eu colocaria isso. Um negócio que seja artisticamente ousado, desafiador e que ao mesmo tempo comunique. E o Xande canta Caetano é muito lindo. Eu tava até ontem tocando muito romântico no violão e eu tava tocando uma versão meio original, parecida com a do Caetano ou com a do Roberto Carlos. E eu fiquei pensando como que o Xande transformou essa canção radicalmente. Ela é outra coisa. Se você pega a versão do Xande de Muito Romântico e a versão do Caetano ou do Roberto, elas parecem outras músicas mesmo. Ele tem uma capacidade de se apropriar da música e trazer para o universo dele. Ele e o Pratinho da Serrinha, né, que produziu brilhantemente. Parece que essas músicas... Isso que eu acho que é muito louco, especialmente de Gente e Muito Romântico. Parece que elas nasceram para ser do jeito que o Xande cantou. E o Caetano tava fazendo errado. Uau. Sabe? Demais isso. Uma outra música que eu acho chave, logicamente, é As Palavras, que dá nome ao disco. Eu imagino que eu, com todo respeito, e muita gente ficou surpreso. Teve uma quebra de expectativa quando ouviu a primeira vez. Porque eu falei, cara, o Rubel, o Tim, vai vir um negócio que vai dilacerar todo mundo. Né? E eu sei que você é da ironia, isso foi planejado. Você só fez a música porque tinha que fazer, era daquele jeito? Ou no fundo você tinha um pouquinho assim, tipo, puta, eu vou sacanear a galera, vai ser uma parada que eles não estão esperando? Os dois, tinha um pouquinho disso, tinha. Não inicialmente, porque originalmente, quando a gente estava compondo, era só uma composição, eu não tinha nem... Eu não tento pensar muito na recepção enquanto eu tô fazendo, no início, especialmente na composição. Então, foi muito genuíno, eu escrevi uma letra, e mandei pro Tim e falei, cara, eu tô começando a fazer um disco e eu queria muito que tivesse parcerias de composição. E aí ele topou e no dia seguinte ele me mandou a melodia e a harmonia. E aí veio essa música esquisita. E aí quando eu fui produzir o disco, a gente levou ela pra um lugar mais do extremo do esquisito ainda, e aí isso foi consciente, porque... primeiro porque eu achei legal, acho que esse é o critério, tipo, me deu tesão, eu achei maneiro. Eu gostei dela ser esquisita, acho que tinha tudo a ver com a letra e com a própria canção. Como ela é uma coisa muito fragmentada, fazia sentido que a produção também fosse fragmentada, que ela fosse uma canção meio não canção, sabe? E pra mim tinha uma parada importante da ruptura da expectativa também, do que seria uma música minha com o Tim, sabe? Porque eu acho que a gente tem essa coisa extremamente associada à canção romântica, e à sofrência, e a chorar... E eu achei que seria divertido a gente fazer justamente o oposto disso, porque eu acho que, eu não posso falar pelo Tim, mas pelo menos pra mim, isso é uma faceta do que eu faço. Não é tudo. Isso não é tudo, isso é um interesse que eu tenho, mas eu tenho vários outros interesses. E eu acho que o Tim também. Então, por que a gente teria que fazer uma música sobre essa faceta especificamente? Porque ela é a mais comercial? Não, vamos explorar um outro campo que a gente também gosta, que é mais lúdico, que é mais louco, sabe? Eu acho que isso, em algum lugar, me traz um frescor, assim, que é você não usar a potência comercial que esse feat tem a favor do que é comercial, sabe? Vamos usar essa parada pra gente fazer uma coisa experimental e que vai alimentar a gente artisticamente, sabe? Ok, agora eu quero falar um pouquinho do lado comercial. Você veio aí de
digamos assim, pré as palavras de dois sucessos estrondosos, né? Quando Bate Aquela Saudade, Partilhar. Qual é a sua relação sincera hoje com essas músicas? Você olha para trás e Boa pergunta. e ama elas ainda da mesma forma? Aham. Às vezes você fica assim, se eu pudesse eu não cantaria ela no show. Não, de forma alguma, eu não tenho essa vontade de não cantar. Eu amo elas, amo muito elas, porque tem uma força na canção. A canção que comunica não é à toa que ela comunica. Ela tem alguma coisa imaterial, seja na verdade que ela foi da história que levou até ela, seja na melodia. Eu não sei explicar o que acontece, mas quando eu toco essa música, as pessoas se emocionam e cantam junto. Não tem como eu ficar insensível a isso. O dia que eu estiver insensível a isso, eu tô maluco, eu tenho que mudar de profissão, sabe? Então, por mais que eu não pare para ouvir essas músicas em casa, eu sei que se eu pegar o violão e cantar elas, alguma coisa vai acontecer no espaço que eu tiver coletivamente. Isso é ouro, isso é a parada mais forte. E isso é muito difícil conseguir como artista. Muito. Então eu não posso desmerecer isso de forma alguma. Agora, pensando artisticamente, elas não me interessam mais tanto. Porque, por vários motivos, eu acho a harmonia simples demais, eu acho a melodia... Elas estão muito diferentes do lugar que está me interessando agora. Ainda mais no próximo disco que eu já estou fazendo. Assim, é muito, muito distante. Mas o que elas têm de forte, talvez eu nunca nem consiga reproduzir de novo. Então eu não quero tirar elas do lugar de... Você já, de vez em quando, você dá uma olhada ali nos comentários do YouTube pra ver aquelas histórias ali, que a galera abre o coração de uma forma... Sim, tem umas histórias bizarras, pesadas às vezes até. É divertido ler aquilo, assim, às vezes é triste. São muitos sofredores, né? As pessoas sofrem muito. Mas não, eu acho que é meio a meio. Tem uma galera que lembra de umas pessoas e tem muita gente que celebra, tipo, ó, eu ouvi essa música 2 anos atrás com meu namorado, que hoje é meu marido. É verdade, tem isso. Eu não vou lembrar de detalhes agora, mas tem até eu lembro de alguma pessoa que postou a continuação da história. Tipo, a gente se separou, tal, eu estou sofrendo por causa disso. E aí depois de, sei lá, 2 anos ela falou, a gente voltou, a gente tá junto, e a gente casou, a gente vai ter filhos. É muito foda que a música possa fazer parte, né? Sim. Da história de verdade das pessoas. Agora, caminhando um pouco mais pro fim, por aqui a gente falou sobre canções que são para todo mundo. E você falou algo muito interessante também, que do seu ofício como cantor, que você entendeu que era, digamos assim, o seu chamado. Isso foi algo que você aprendeu com a Gal, que ela te ensinou de certa forma? Ah, não faz isso comigo. Cara, Se for, ok. Não, é ok, só tô me preparando aqui pra não passar vergonha. Eu não sei se foi uma coisa que eu aprendi com ela, mas foi um voto que eu fiz a partir do meu encontro com ela. Colocando de uma forma bem direta, nunca desisti de cantar. Porque eu sempre tive uma relação muito conflituosa com o canto, sempre foi muito difícil pra mim. Porque a palavra é o meu lugar, a composição é o meu lugar, e o canto era um desafio, sempre foi, ainda é. Que eu tenho que vencer todo dia. E várias vezes já pensei, e se eu parasse de cantar e fosse um compositor? Como é que seria isso? Por uma questão talvez de insegurança. Caraca, eu tô abrindo uma parada que é realmente muito delicada, eu nunca falo sobre isso, mas foda-se. E eu acho que eu duvidava muito do meu lugar como cantor, como intérprete. E eu fiquei... É óbvio que eu fiquei muito mexido depois que ela passou e pensando muito no que a gente viveu, nas conversas que a gente teve, e como foi estar com ela no palco. E para mim ficou evidente esse acordo que ela depositou essa confiança em mim. Ela me aceitou no palco do lado dela e ela quis cantar comigo. Isso é um presente que eu tenho que levar até o dia que eu morrer, sabe? Isso é um presente que eu recebi da vida que é um compromisso mesmo. É um compromisso meu com o canto. Depois que ela me deu essa oportunidade, eu não posso recusar mais. Quem sou eu para recusar? E a partir desse compromisso que você tem com o canto, com as palavras, aonde você quer que elas te levem? Qual é o máximo que você consegue imaginar? Eu quero ser feliz, em primeiro lugar.
Eu quero muito ser feliz. Eu quero muito que o canto e as palavras estejam a serviço da vida e não ao contrário. Eu não quero ser escravo do meu trabalho, sabe? Eu quero que ele me ajude a florescer e amar mais e a ter mais amigos e a ser mais generoso e a olhar mais pro outro. Eu acho que o lugar maior possível desse meu trabalho é dar alguma contribuição para a nossa história, para o nosso país. É fazer pelas pessoas que vêm depois de mim o que meus ídolos fizeram por mim, que é gostar de pertencer ao Brasil, que é ter orgulho de viver nessa terra, que é olhar para a música brasileira e achar a coisa mais maravilhosa do mundo. Acho que a maior contribuição que eu posso dar é dar alguma contribuição significativa para a música brasileira e ajudar esse lugar de alguma forma. Mas está fazendo, com certeza absoluta. Obrigado. Tamo junto. Obrigado.